Oi gente, eu sou a Rafaela. Eu vim aqui antes do vídeo começar para contar para vocês qual foi a nossa experiência de leitura representando o grupo. A experiência de leitura dessa obra foi muito interessante e instigante. Isso porque, mesmo sendo uma obra que parece distante de nós, ela continua muito atual ao retratar os parasitas que podemos identificar até hoje na nossa sociedade. No geral, tivemos uma experiência legal, porém foi complicado ler devido à escrita, ser uma escrita do século XIX, um português do século XIX, e a erudição que o próprio Machado de Assis demonstra no texto. Além disso, a nossa experiência ainda foi bem diferente do que as pessoas da época tinham como experiência, porque nós lemos em nossos computadores e celulares enquanto elas liam no papel, a revista. E tinham que esperar algum tempo para poder terminar a história que elas começaram e a gente pôde começar e terminar no mesmo dia. Mas também foi uma forma de nos aproximarmos com a leitura que as pessoas faziam naquela época, porque a gente podia ver os anúncios que estavam naquela revista, a formatação, a diagramação do texto, a fonte. Concluindo, então, foi uma experiência muito rica que nos aproximou dos leitores daquela época, sobretudo da literatura machadiana. Ei, você aí, sabe aquela pessoa que quando tá dando mais ou menos meio-dia, ela vai chegando na sua casa ali pronta pra filar uma boia? Ou então alguém que você conhece, que trabalha numa revista ou num jornal, não tem muito talento, não escreve muito bem, mas por algum motivo, como nepotismo, tá ali tendo destaque naquele periódico? Ou então algum religioso super inflamado que você conhece, que pega o discurso da igreja, o discurso religioso, para acepções pessoais. Ou, por último, mas não menos importante, aquele político que está ali na sua região, um vereador, um deputado, que se elege todo ano, tem mais de 10 anos e não faz nada. Pois então, se você se identifica com alguma dessas questões, você pode ter em comum com o Machado de Assis coisas que você nem mesmo imaginava. Vocês ainda estão aí? Pois então, para entendermos melhor sobre aquilo que eu estava dizendo, precisamos primeiramente saber quem foi Machado de Assis. Machado de Assis, ou melhor, Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1839. Era filho de Francisco José de Assis, um homem negro, e Maria Leopoldina Machado de Assis, uma mulher de origem portuguesa. Portanto, podemos afirmar que muito provavelmente ele também era um homem negro, embora muitas de suas representações o retrate como alguém de pele branca. Ao analisarmos a sociedade da época, podemos afirmar que tal representação se deu pela relação entre sua ascensão social e sua ascensão como um grande autor. Agora, sobre a trajetória literária de Machado de Assis. Antes de ser colaborador da revista O Espelho, Machado de Assis apareceu com irregularidade na imprensa brasileira. Suas primeiras aparições foram na revista A Marmota, no ano de 1855. É muito possível que ele tenha trabalhado para Francisco de Paula Brito, prestando serviços em sua tipografia. Tipografia era tipo uma livraria, só que vendia outros artigos também, tipo chá e fogo. Nessa tipografia, ele conheceu muitos literatos, muitas pessoas de letras e intelectuais. Entre elas, Francisco Eleutério de Souza, editor da revista O Espelho. A revista de Francisco Eleutério de Souza foi muito importante para a carreira literária de Machado de Assis. Isso porque ele passou de um eventual escritor para um redator de revista. Sendo assim, ele foi muito mais conhecido, tanto seu nome quanto seus textos, na imprensa carioca. Bom, agora que já entendemos sobre a importância da imprensa na carreira desse ainda jovem Machado de Assis, precisamos entender o que foi a revista.
Espelho circulou no Rio de Janeiro entre 1859 e 1860, sendo publicado semanalmente. Apesar de seu curto período de publicação, a revista foi inovadora. Isso porque Francisco Eleutério de Souza, seu idealizador, era frequente assíduo de círculos sociais relacionados à literatura e buscava, assim, por meio da sua revista, preencher as lacunas literárias e culturais na cidade do Rio de Janeiro. Assim, Eleutério, junto com os demais intelectuais que compunham a revista, acreditava na democratização do conhecimento. A revista publicava principalmente literatura, mas também outros assuntos, como teatro, arte e até mesmo moda. Essa abordagem diversa de assuntos era uma das características marcantes da revista. A revista publicava uma diversidade de gêneros literários, como contos, crônicas, romances, fábulas e lendas. Além disso, a revista inovou ao publicar o que seria a sua única imagem, importada da Europa, da revista francesa Le Moniteur de la Mode, do artista plástico Jules David, numa época em que o uso de imagens era raro e em preto e branco. Ademais, é importante ressaltar que a literatura estava presente ao longo de toda a revista, não havendo um espaço em específico. A revista também contava com uma variedade de autores, além de Clara Machado de Assis, como Manuel Duarte, Eleutério de Souza, Paula Brito e Laurindo Ravelo. Por fim, cabe destacar que nos 19 números da revista O Espelho, Machado de Assis assinou pelo menos 38 artigos, sendo o maior colaborador da revista. Assim, evidentemente, a participação do jovem Machado foi essencial para sua trajetória como um dos maiores intelectuais brasileiros. Inclusive, foi nessa revista que a obra que nos trouxe até aqui hoje foi publicada, O Parasita. Lançada em 1859, como a segunda parte da série Aquarelas, de Machado de Assis, nas edições 3 e 6 da revista, esse texto corresponde ao gênero crônica, um gênero que naquele contexto do século XIX era essencialmente jornalístico, já que ele tinha nos periódicos como sua principal forma de difusão. A produção foi assinada sob o pseudônimo de MAS, ou seja, uma descaracterização onomástica por nome próprio. Além disso, nós podemos chegar a essa conclusão de que essa obra foi feita por Machado de Assis a partir do que Harold Love chama de self-reference, ou seja, em outros textos que Machado assinou pelo seu próprio nome, ele assume que teria escrito essa crônica. Além disso, nós podemos atribuir dois sentidos a essa escolha de Machado. O primeiro seria um sentido estilístico, em que esse pseudônimo significaria um tom de sentido àquele tipo de obra que ele estava fazendo. Já a outra opção seria sobre um viés mais econômico e popular, sendo que Machado teria escrito sobre vários pseudônimos diferentes nessa revista para parecer que ela tinha mais colaboradores. Assim, ela teria mais prestígio naquela sociedade. A crônica, em ambas as edições em que foi publicada, estava presente na capa, o que pode nos revelar dois fatores. O primeiro é o grande e exímio talento do Machado de Assis, ainda jovem, e o segundo seria as suas próprias relações pessoais, principalmente com o editor, Francisco Eleutério, e com Paula Brito, um grande colaborador, o que faria com que ele tivesse esse grande destaque na revista. No enredo, Machado de Assis faz uma comparação ácida entre os parasitas da biologia e os parasitas sociais, que seriam aquelas pessoas ali que estariam agregando de forma indesejável o corpo da sociedade. Dentre eles, ele destaca o parasita de mesa, o parasita religioso, o parasita político e o parasita literário. Ademais, é interessante ressaltar a diversidade presente nessa revista, como já citado anteriormente. E nessas edições 3 e 6 nós podemos observar isso a partir da diversidade de gêneros textuais, dos quais podemos destacar a própria crônica, o romance ou até mesmo os comentários. Além disso, essas duas edições onde a crônica saiu tiveram a participação de diversos autores. Por fim, uma dessas edições em que a crônica saiu se destaca por apresentar a primeira e única foto de toda a história da revista, que seria a reprodução do jornal francês, de moda, que fala sobre a moda da época ali, chamado De la Moniteur de la Mode. O parasita de mesa é o primeiro parasita que Machado de Assis vai nos apresentar nesse conto. Ele vai fazer uma associação entre o parasita da natureza com o parasita social. E ele vai falar que tem vários parasitas sociais. Vai ter o parasita religioso, o parasita político, o parasita literário e tem o parasita de mesa. Para ele, o parasita de mesa é aquele parasita mais vulgar. Ele é o mais comum, ele se adapta em qualquer lugar e a diversas circunstâncias.
Mas o bom parasita de mesa, ele é aquele que ele vai desenvolver características próprias. Então ele vai ter um olfato, ele vai ter toda uma sofisticação para identificar onde ele vai encontrar uma boa refeição. E aí o que esse parasita faz? Ele vai chegar na casa da pessoa, ali próximo do horário do almoço, do horário da refeição, né? Pode ser do jantar, e ele vai estar sempre com uma conversa muito amigável. Machado vai falar que ele chega com um sorriso nos lábios, o chapéu na mão e um vácuo no estômago. E ele vai se sentar àquela mesa, e ele vai conversar com aquelas pessoas, ele vai ser sempre uma pessoa agradável. E ele tem sempre um pretexto para estar ali. Quando ele não tem, ele fala, não, eu vim saber da sua saúde. Quando, na verdade, ele só queria mesmo era comer. E aí Machado vai falar que às vezes também pode não dar certo. Ele pode chegar e a pessoa falar assim, infelizmente a gente já comeu, né? Mas quando dá certo, ele é sempre uma pessoa amigável, ele é sempre uma pessoa muito agradável. E aí é quando o autor vai falar que há uma retribuição que é razoável, porque ele dá ao espírito da pessoa o de comer, enquanto ele recebe daquela pessoa o alimento material, né, que é a própria comida. E é por isso que o parasita de mesa é um parasita do corpo e os outros parasitas são parasitas do espírito. Bom, o parasita literário é apresentado pelo Machado de Assis meio que como uma provocação para aqueles que trabalhavam com ele junto ao meio literário. Ele vai descrever o parasita literário como alguém que não pode imitar os grandes autores pelo seu talento, e sim pelos gestos e maneiras daqueles autores. Devido à sua pequena experiência em algumas publicações, o Machado percebeu que mesmo pessoas sem talento, mas que tinham alguma conexão pessoal ou que tinham alguma influência na sociedade, conseguiam lugar nos jornais e nas imprensas. O parasita político, segundo Machado de Assis, é aquele que sobe ao poder através de manipulação, usando artifícios como mentiras, opiniões que sejam de acordo com a maioria e se apoiando em escândalos para fortalecer seu nome e seus discursos. Machado diz ainda que todos os povos ao redor do mundo e ao longo da história têm sofrido com esse parasita, algo que ainda é bem comum em 2023. A crítica de Machado também se estende aos funcionários públicos, cargo que era preenchido por uma pequena parcela da população. Inclusive, alguns desses eram amigos de Machado na época e é um cargo que futuramente ele iria ocupar também. E mesmo conhecendo as doutrinas da Igreja, Machado de Assis não era religioso. Assim como a maioria dos brasileiros, ele foi criado em ambiente cristão. Machado até mesmo criticava a Igreja. Notamos isso quando ele cita o parasita religioso na crônica Aquarelas, em que ele fala sobre as interferências políticas e comerciais da instituição. Inclusive, nas críticas de Machado, o autor ressaltou a ganância dos líderes religiosos que, de acordo com o próprio Machado, estão na igreja para absorver ouro e regalias. Então, assim, para conhecermos eles melhor, é melhor deixar que eles mesmos se expliquem, ou talvez até mesmo observá-los 24 horas por dia. Vem aí o primeiro reality show massageando da história, Parasitas Sociais. Aqui você verá a funda convivência entre os personagens anteriormente já observados pelo grande Machado de Assis. O parasita de mesa, o parasita literário, o parasita político e o parasita religioso. Com os incríveis apresentadores João Machado e Maria de Assis. Um jogo em que eles estarão confinados e ao vivo 24 horas por dia, durante o máximo de dias que a nossa audiência aguentar. Um show de realidade com discussões, brigas e muita incoerência. Eu não queria votar em ninguém, sabe? Porque eu gosto assim das pessoas, mas eu vou votar no parasita literário. Além de muita trocação de farpas. Eu vou até aproveitar e vou te dar um livrinho de receita para você aprender a cozinhar.
e justificativas talvez duvidosas. Eu me guio pela palavra do Senhor, é por isso que eu vou votar no parasita político. Será que os próprios apresentadores conseguirão lidar com essas grandes personalidades? Eu vou votar no parasita da mesa porque se o trabalhador trabalha para ter a comida na mesa de casa, Mas você tem que trabalhar para ter a trabalha, sua. Você nem trabalha. Galera, calma. É só um jogo. E que vença o pior parasita. Os parasitas sociais, só aqui na MTV, a Rede Machado de Assis de televisão. Um grande escritor do meu país está sendo homenageado. Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado, nascido em 1839, lá no Morro do Livramento. A sua lembrança nos comove, seu nome jamais cairá no esquecimento. Lará.